Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós gostaríamos talvez de alterar esse versículo, né? Nós gostaríamos de dizer assim também com respeito à igreja. Mas não é o que o texto diz. O texto diz assim também com respeito a Cristo. Não é? E hoje eu gostaria de, com a ajuda do Senhor, continuar aquilo que o Isa deu início na semana passada com respeito à igreja. E pedindo ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para essa verdade, como foi mencionado na semana passada. Nós estamos aqui entre muitas pessoas que poderiam se levantar e explicar o que é a igreja, mas de fato que provavelmente poucos de nós experimentamos em realidade o que é a igreja. E nós precisamos primeiramente nos desconstruir para que nós possamos ser renovados pelo Senhor. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso paradigma, aquilo que nós acreditamos ser a igreja. Então a pergunta é: o que é a igreja para você? E você vai responder: a igreja onde eu vou no domingo à noite. A igreja é a instituição tal, né? Ou a tal. Eu frequento a igreja tal. Eu participo com a denominação tal. Isso é a igreja. A igreja é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Presbiteriana, é a Metodista e tantas outras formas chamadas hoje de igreja, né? Católica Romana, ortodoxa. Afinal, o que é a igreja? No meio de tanta confusão, no meio de tanta bagunça, no meio de tantas vozes, o que é verdade? Será que cada uma é uma parte da verdade e todas têm alguma coisa da verdade? Será que elas são a multiforme sabedoria de Deus? Será que são maneiras diferentes de Deus trabalhar? A resposta para todas essas perguntas é não. Nada disso é igreja. Isso só descreve a patologia que os homens têm de continuar se dividindo e se dividindo e se reunindo em torno de homens, em torno de doutrina, se reunindo em torno de ideias, se reunindo em torno de algum tipo de rito ou crença e se ajuntando para que possam promover essa ideia com todos aqueles que concordam com eles. Mas nós sabemos que já nessa primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz que uns diziam, e havia ouvido deles, que havia ciúmes, contendas entre eles. Ele diz que uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas. Né? Quem é Paulo? Ele pergunta. Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos de Deus por meio do qual crestes. Ele pergunta: fui eu batizado? Fui eu que morri em favor de vós? Vocês foram batizados em meu nome? Agora, quando nós trocamos isso para a nossa realidade atual, nós podemos dizer: eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou adventista, eu sou assembleiano, eu sou batista. E Paulo diz: porventura, dizendo assim, não sois carnais? Não andais segundo os homens? Porque cada um desses lugares, eles se reúnem em torno de alguma doutrina ou de algum grande homem de Deus do passado. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade da igreja atual. E que o Senhor nos ajude, porque há uma necessidade gigantesca de que haja uma desconstrução na nossa cabeça. A igreja não é um prédio de tijolos. A igreja não é um lugar onde que você vai num domingo à noite. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja não é uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja, ela é composta por todos os salvos que receberam, pecadores salvos que receberam a Cristo como Senhor e vivem para servi-lo, porque Ele é Senhor das suas vidas.
e vivem para servir seus irmãos, com os quais eles são igreja de Deus. Onde estão? Então a igreja não é um edifício, a igreja não é uma instituição religiosa, a igreja é o corpo de Cristo. Aliás, segundo o nosso texto, a igreja é o próprio Cristo. Não é? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Então, se nós fôssemos formar a igreja ideal, eu imagino que nós colocaríamos nela Pedro, Tiago e João. Né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e o apóstolo João. Os três primeiros. E eles juntos formariam a igreja. Né? E você diria o seguinte para mim: Pedro mais Tiago mais João igual à igreja. Sim? Não. Então, fazendo outra fórmula, Cristo em Pedro, mais Cristo em Tiago, mais Cristo em João, igual à igreja. Sim? Não. Segundo o nosso texto, é Cristo em Pedro, menos Pedro. Mais Cristo em Tiago, menos Tiago. Mais Cristo em João, menos João, igual à igreja. A igreja, ela tem uma natureza celestial. A vida da igreja é a vida de Cristo. A vida de Cristo que transcende e foi repartida entre os membros do corpo de Cristo. E esses membros juntos, manifestando essa vida de Cristo, são igreja. Não é? Então, irmãos, é muito importante que o Senhor abra os nossos olhos para isso. Porque nós vamos conversar com muitos irmãos e parece que há uma ambiguidade nos nossos dias. Satanás não está preocupado com o que você diz na teoria. Ele está preocupado em como você vive. Porque a igreja realmente é um modo de vida. É uma maneira de proceder. Por isso, por todo o livro de Atos, os de Deus, aqueles que eram igreja de Deus, são chamados pessoas do caminho. Não é? Pessoas que procedem um proceder santo, estão juntas diante de Deus, para testemunho de Deus nessa terra, para viver uma vida santa, justa e irrepreensível diante de Deus. Não são perfeitos, mas têm interesse genuíno por Cristo. A vida deles é Cristo. A mensagem deles é Cristo. Então, qual é a situação atual daquilo que se chama igreja? Bom, aquilo que se chama igreja não é igreja. E você e eu, com tantos anos de fé, o que você chama igreja? O que é igreja para você? Aí você vai lembrar da sua frase de ontem: essas igrejas de hoje. Né? Você viu o escândalo que está acontecendo na igreja fulana do lugar tal? Olha o que aconteceu lá hoje. E você vai revendo as suas palavras, né, revendo as suas ideias, seus pensamentos, e dizer: realmente eu não sei nada do que é a igreja. Ou no máximo eu tenho uma ideia ambígua do que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, não é uma organização. A igreja é composta de membros que juntos formam um só corpo. A igreja é de natureza celestial. A igreja, ela foi eleita desde toda a eternidade. A igreja existia no coração de Deus e foi inaugurada no dia do Pentecostes, quando 120 indivíduos foram batizados num só espírito, num só corpo. Eles eram indivíduos. A partir daquele momento, se tornaram corpo de Cristo. Então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e tendo muitos membros, todos eles juntos constituem um só corpo, assim também, com respeito não a mim, não a você, não à instituição religiosa do fulano de tal, ou do cabeça tal, ou do criador tal, mas assim com respeito a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Isso você está ouvindo do homem que perseguiu a igreja de Deus. Isso você está ouvindo do homem que disse que convinha
fazer muitos males às pessoas do caminho. E pensava-se que fazendo isso estava agradando a Deus. E perseguiu a igreja de Deus por todas as regiões, em Jerusalém, Judéia, Samaria. O homem que pegou carta dos principais sacerdotes para perseguir além das fronteiras os irmãos do caminho. E diz que arrastava-os pelas ruas, fazia-os blasfemar, fazia-os negar a Cristo, dava o seu voto quando eles eram mortos. O homem que acolheu as vestes dos que mataram Estevão, enquanto este apedrejava e dizia: Senhor, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado. E a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos e o Filho de Deus em pé, à destra de Deus, para recebê-lo. E a Bíblia diz que ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E esse homem Paulo estava lá e ocultou as vestes dos que mataram Estevão. E aquele dia a sua consciência foi tocada. E a Bíblia diz que ele pegou carta dos principais sacerdotes para perseguir os irmãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele alcançou misericórdia. Eu, que era blasfemo, perseguidor e insolente, alcancei misericórdia. Ele foi derrubado pela luz do céu. Ele perseguiu o corpo de Cristo na terra. E o cabeça, exaltado, reivindicou sua autoridade. E o pôs por terra. E quando o pôs por terra, ele disse: Quem és, Senhor? Tu és Senhor. Tu és mais poderoso que eu. E Jesus disse para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo poderia dizer assim: Mas eu nunca te vi, nunca estive na tua presença, você já morreu há algum tempo, e eu não tive a oportunidade de estar contra ti. Não foi o que ele disse. Por quê, irmãos? Porque ele reconheceu naquele dia quem era a cabeça exaltada à destra de Deus e quem era o corpo de Cristo, os filhos de Deus, os quais ele perseguia, os quais ele buscava matar. E quando ele buscava matá-los, ele estava agredindo a cabeça exaltada à destra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e os muitos membros juntos constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. E nós fomos batizados para dentro desse corpo, o corpo de Cristo. Você não faz parte desse corpo porque você nasceu em um lar cristão, você não faz parte desse corpo porque você tem o seu nome escrito em algum hall de membros em algum lugar. Você só faz parte desse corpo se você nasceu dele, se você nasceu de Deus para dentro dele. Caso contrário, você não é parte da igreja de Deus, ainda que você possa fazer parte de uma denominação ou de um grupo chamado cristão, mas você não é um cristão. Por isso, só aqueles que receberam a Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Então Deus não tem neto. Se você nasceu num lar luterano, você não é um cristão. Se você nasceu num lar presbiteriano, você não é um cristão. Se você nasceu na Assembleia de Deus, você não é um cristão. Se você nasceu numa igreja metodista, batista, qualquer que seja o movimento, denominado, não denominado, você não é um cristão. Você só é um cristão se você foi gerado por Deus. E se você foi batizado para dentro do corpo místico de Cristo. Então você faz parte do corpo de Cristo. E ninguém pode te separar desse corpo. Ninguém pode te excomungar desse corpo. Porque você é membro de Cristo. E você é membro uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Juntos constituímos um só corpo. Um só pão. Muitos, um único corpo. O corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, o que é a igreja para você? Será que os seus olhos foram abertos, como Isa disse, semana passada? Será que você recebeu o espírito de sabedoria e de revelação? Será que eu e você somos governados por essa visão celestial? Será que Cristo se revelou a nós a tal ponto de nós reconhecermos
quem é o Cristo de Deus, né? O que é o corpo de Cristo, ou nós chamamos esse lugar aqui de igreja. Ou nós falamos para os nossos amigos, hoje eu vou visitar a igreja do fulano de tal. Hoje eu vou fazer uma visita lá para a igreja do fulano, do Marcelo, do Israel, do Jean, do Jaime. É sério? A igreja é minha? A igreja é do Israel? É sério? Tem alguém abrindo igreja? É sério? Fechando igreja? É sério? Brincando de ser igreja? É sério isso, irmãos? Profanando uma palavra tão sagrada e revelada nas Escrituras. Satanás não está preocupado com aquilo que você chama igreja, mas aquilo que verdadeiramente no seu coração é a igreja de Deus. Ele pode enxovalhar o nome igreja com muitos significados diferentes. É assim que ele faz. Hoje nós temos outro Deus, outro Jesus, outro Cristo, outro Evangelho. Né? Mas tem nome de Deus, tem nome de Cristo, tem nome de igreja, tem nome de Evangelho. Mas o que é o verdadeiro Evangelho? Quem é o verdadeiro Cristo? Quando nós abrimos em Mateus capítulo 16, a partir do verso 18, quando Jesus está levando os discípulos para o caminho de Cesareia de Filipe, ele pergunta a eles, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles falam muitas coisas sobre Jesus. Né? Dizem, um diz que você é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro alguns dos profetas. E omitem que diziam que ele era Beelzebu, né, que expulsava por Beelzebu e outras coisas terríveis. Mas daí Jesus diz para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E nós sabemos que por revelação divina, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado é tu, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro viu algo sobre o Cristo, que aquele Cristo era o Filho do Deus vivo, Deus de Deus, o Deus eterno, o Deus revelado, o Deus encarnado, o Messias prometido. Não é? Mas Jesus diz para ele, eu também te digo que tu és uma pedra viva. Né? E sobre essa rocha, ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do fulano que está com a sua foto lá na capa dela, no outdoor. A igreja de Deus é a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é do fulano de tal, nem do Beltrano. A igreja não é a instituição fulana de tal. Não se abre igreja e fecha igreja. Jesus Cristo a comprou com seu próprio sangue. Jesus Cristo a comprou. Ela pertence a Ele. Ele morreu por ela. Ele morreu por ela como um noivo para a sua noiva, para a santificá-la. Ele a purificou pela lavagem de água, pela palavra. Ele tem feito isso para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja de Deus. A igreja de Deus composta por todos os salvos em todos os lugares da terra, né? Composta por todos aqueles que foram gerados por Deus, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus foram gerados. São igreja de Deus. São propriedade exclusiva de Deus. É um povo santo, uma nação de sacerdotes. São pedras vivas, colocadas juntas para serem edificados, casa espiritual, para oferecerem sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós nos chegamos à pedra angular,
a pedra de toque, a pedra de arremate, Cristo Jesus, o Senhor. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele que foi rejeitado pelos homens, mas que para com Deus é o eleito, o precioso Filho de Deus, aquele que Deus deu testemunho dele, dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Quando nós nos achegamos a Ele, somos edificados. Quando nós nos achegamos a Ele, por meio dEle, nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais. Então, somos casa de Deus, e Cristo está sobre nós, sobre sua casa. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o rei sobre a igreja. A igreja é o reino de Cristo. A igreja não pertence a nenhum usurpador humano. A igreja não pertence a nenhum hipócrita, a nenhum falso mestre, a nenhum mentiroso. Ela pertence a Ele mesmo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Esse é o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está edificando para si a sua casa. Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós, Hebreus 3:6. Se guardarmos firmes a exultação da esperança sem desanimar. Então, bendito seja o Senhor. Irmão, você sabe o que é a igreja? Você teve uma revelação do que é a igreja, como Isa disse semana passada? Você tem experimentado na sua vida essa realidade de vida, de comunhão? É ali, na igreja, onde a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É ali, aonde? Aonde Paulo diz em Efésios, no corpo de Cristo, que é a família de Deus, que é um edifício santo, o templo santo de Deus, que é também a noiva do Cordeiro, que é um guerreiro celestial. E nós temos o costume, por exemplo, de ler a Epístola aos Efésios para dar conselhos para maridos, esposas, né? Pais, filhos, mostrar algum tipo de vida cristã e alguma conduta cristã, sem perceber a coletividade de todo o livro, a altura desse livro, a preciosidade que era o livro, como Isa nos mostrou semana passada, onde fala no capítulo 1, verso 22, que para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo foi dado à igreja, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É na igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. É pela igreja que o propósito de Deus está sendo levado a cabo no mundo. Não é? É isso que você lê no livro de Atos. Lucas diz que nesse segundo tratado ele ia continuar mostrando o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois que foi assunto ao céu, tendo enviado o seu Espírito Santo. Então o livro de Atos é o livro do movimento de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo através da sua igreja, que é o seu corpo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Piedade não é você andar de cabeça baixa por aí, irmão, mostrando algum grau de humildade. Piedade é Deus manifesto em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Este é o mistério da piedade, Deus manifesto na carne. Deus se expressando através dos seus filhos. Deus expressando sua vida, sua realidade através dos seus filhos. Este é o corpo de Cristo. Essa é a família de Deus. Essa família tem natureza celestial.
né? Essa família cumpre na terra os propósitos de Deus, como diz Efésios 1:10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele. A palavra é anakephalosastai, de recongregar, tornar a colocar juntas todas as coisas, nos céus e na terra, né? Em Cristo, reunir juntas em torno de Cristo, para que todas as coisas orbitem em torno do cabeça, que é Cristo Jesus. E é pela igreja que Deus está colocando a cabo o seu propósito, e na família de Deus, a amizade, a alegria, a serviço, a comunhão. Por isso, quando nós lemos o Salmo 133, nós vamos descobrir que é na igreja que Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. E é um suspiro do coração de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E diz que é como um óleo precioso, né? Que desce sobre a cabeça. E você pensa, mas ele vai falar dos irmãos e da alegria de estar juntos, mas ele tem que falar do cabeça, né? Tem que falar do nosso Arão celestial e da unção que recebeu do Pai quando foi assentado à destra de Deus e foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. E quando foi ungido à destra de Deus, derramou aquilo que foi visto e ouvido no dia de Pentecostes. E a palavra de Deus diz que é como um óleo precioso que desce sobre ele e desce pela sua barba até a orla das suas vestes, né? E todos nós estamos debaixo dessa unção, né? Fomos consagrados para Ele, separados para Ele. A unção era, você transformava algo comum em algo santo, quando você ungia para Deus. Todos nós estamos debaixo desta mesma unção do cabeça que é Cristo. Então nós fomos apartados para Deus. Todos nós possuímos a unção que vem do santo. Todos temos conhecimento, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2. E ele diz, eu não preciso escrever para vocês porque vocês não saibam a verdade. Pelo contrário, vocês sabem. E vocês sabem que mentira nenhuma procede da verdade, né? Ele diz, 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque como a sua unção é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nós estamos debaixo dessa unção, fomos separados para Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja. Não há nenhum ungidaço nesse mundo. Cristo é o ungido de Deus, o Messias, e toda a igreja está debaixo da unção do cabeça, que é Jesus Cristo, e nós nos submetemos àqueles que se submetem a Cristo. E nós não nos submetemos a ninguém que não se submeta a Cristo. E talvez por isso que nós honramos homens que nos decepcionam tantas vezes, porque nós não sabemos o que é o corpo de Cristo, né? E nós pensamos que esses homens são homens de Deus, e quando eles mostram a sua carnalidade, nós nos decepcionamos, porque nós não estamos olhando para Cristo. Nós estávamos olhando para homens, nós estávamos olhando para seres humanos caídos, e eles nos abandonam, nos decepcionam. Cristo jamais. Cristo está conosco todos os dias. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso chefe. É dele que vem nossa vida, é dele que vem toda a nossa providência. E a igreja é o corpo desse Cristo glorificado. E nós estamos debaixo da unção desse Cristo glorificado. Então será, irmãos, com quantos anos de fé nós estamos? Será que nós sabemos o que é a igreja? Ou mais, será que nós estamos vivendo a vida da igreja? Será que nós já fomos libertados desse individualismo? Será que a nossa dificuldade está dos nossos sofrimentos, decepções,
né? Como nós confiamos em homens, como fomos decepcionados por homens. Oh, irmãos, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nossa dificuldade foi não olharmos para Cristo. Nossa dificuldade está em não reconhecermos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma instituição religiosa, não é uma denominação. Leia as epístolas novamente. Leia o livro de Atos. Todos os que creram estavam juntos. Tinham tudo em comum. Estavam unidos a Cristo. Todos que receberam a palavra. Esses eram os nomes da igreja no livro de Atos. Unânimes. Do coração dos discípulos havia uma só alma. Não é? Ninguém tinha propriamente o que era seu, mas cada qual o que era do outro. Eles se amavam, estavam juntos, perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Eles eram os homens do caminho. Foram chamados de cristãos em Atos capítulo 11. Pequenos cristos. Homens e mulheres que se identificavam como Cristo, porque o que eles falavam era Cristo. O que eles pregavam era Cristo. O que eles viviam era Cristo. Então, se você falava com algum deles, o que ele jorrava? Cristo. E você dizia, quem é ele? Ele é um cristão. É muito diferente do que nós vemos hoje. É muito diferente da realidade que nós vemos hoje. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Voltar a ver que a igreja não é a denominação do fulano, do beltrano. O que ele faz não tem nada a ver com Cristo, é dele. Ele escreveu o CNPJ, a razão social, num cartório. Ele colocou o nome dele lá, ele é o presidente, ele é o dono. Mas Cristo Jesus tem a sua igreja. E nesses lugares há cristãos, irmãos. Né? Pessoas que receberam a Cristo. Mas nem todos que estão lá são de Cristo. E nem todos que são de Cristo estão nesses lugares. Né? Nem todos os que são estão. E nem todos os que estão são. Agora, na igreja do Senhor Jesus, todos os que são de Cristo estão. E todos os que estão nela são de Cristo. É a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Ele comprou com seu sangue e a qual Ele virá buscar no dia determinado, antes dos tempos eternos, pela manifestação do nosso bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá buscá-la. E todos os que estão de Cristo serão arrebatados juntamente com os mortos e encontrarão o Senhor nos ares. E diz o texto que estarão para sempre com o Senhor, porque pertencem a Ele, porque foram selados pelo Espírito Santo, são de propriedade de Deus. Então, não se surpreenda de alguém que te diz ser cristão e não é cristão. Não se surpreenda de alguém que não tem um proceder cristão, mas que domingo após domingo está em algum lugar de reunião. Isso não diz nada, muito pouco. Não se surpreenda se você está aqui após domingo, domingo após domingo, e se o Senhor voltar, você ser rejeitado por Ele. Porque não é você vir até um lugar que te faz um cristão. Você é um cristão se nasceu de Deus. Você é um cristão se recebeu o selo de Deus. Você é um cristão se tem o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Não importa onde você nasceu, não importa o seu pedigree, sua educação, não importa nada disso. Todos os que são de Cristo, são nossos irmãos. Nós recebemos todos o que Cristo recebeu. Eles são de Cristo, são nossos irmãos, são igreja de Deus. Ô irmão, então o que fazer? Para onde correr? Realmente nós estamos na pior das eras. Né? Os homens são amantes de si mesmos, são jactanciosos. Tudo que se canta, tudo que se faz
é para o seu próprio benefício, né? Até mesmo a leitura da Bíblia e dos livros que foram direcionados à igreja de Deus, né? Ou seja, não a você, mas aos santos por toda a terra, são lidos de maneira individual. Então, nós, o máximo que conseguimos extrair deles é algum tipo de moralidade. Faça isso, não faça aquilo, não toques, não beba. É só o que a gente consegue extrair da Bíblia, né? Por exemplo, você lê a Epístola aos Efésios e hoje nós vamos falar sobre marido e mulher. Então, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Mas lá no verso 31, Paulo diz, grande é este mistério. Está falando do marido e mulher. E ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Há um mistério. A igreja é o corpo de Cristo. Esse é o mistério de Cristo. Isso estava oculto no coração de Deus, né? Dos séculos e das gerações. É um mistério. Depois, Efésios 2, a partir do verso 14, a igreja é o quê? É uma família, a família de Deus, a casa de Deus, né? Composta. Então agora eu tenho laços mais importantes do que os meus laços de sangue. Eu tenho laços espirituais. E é bom nós reconhecermos esses laços, irmão. Imagina que céu terrível vai ser para você que não gosta de estar com os irmãos. Você vai ter que passar a sua eternidade inteira com eles. Né? Então o céu não vai ser um lugar fácil, né? Para quem não gosta de estar com os irmãos. Vai ser um lugar muito difícil. Porque você faz parte da família de Deus, então, sendo neto uma pessoa muito difícil, ele é meu irmão. Sendo eu para ele muito difícil, ele precisa me suportar em amor, né? E comigo preservar diligentemente a unidade do Espírito, porque somos uma família. E por que os irmãos se apartam em seitas e facções e divisões? Por quê? Porque não conseguem preservar aquilo que foi dado por Deus para guardar. Deus deu um tesouro precioso e se tem chutado esse tesouro como se fosse lixo. Qual é o tesouro que Deus deu? A unidade da igreja. É um tesouro de Deus, concedido por Deus, né? E Paulo diz em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, porque só alguém que é prisioneiro no Senhor pode dizer tal coisa. Ele abre mão dos seus direitos e se sente aprisionado a Cristo, não só aprisionado numa prisão romana, mas aprisionado a Cristo. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, ele diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É preciosa para Deus. Então nós nos esforçamos diligentemente por preservar. Nós não brigamos com os irmãos. Nós temos comunhão em torno de Cristo, né? Não temos comunhão se ele acredita que batiza jogando água na cabeça, se ele acredita que batiza por imersão. Nós não temos comunhão se ele acredita que Cristo vem antes da tribulação, no meio, depois. Não é por causa disso que nós temos comunhão. Não é essa a base da nossa comunhão. A base da nossa comunhão é a unidade do Espírito. É que há um só corpo, um só Espírito. Como também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E esse Deus único, trino, eterno, nos abriu para essa comunhão da sua família, a comunhão do corpo de Cristo, né? E pela graça que foi concedida a cada um segundo uma proporção do dom que recebeu. E agora há diversidade no corpo de Cristo, não uniformidade.
O que as denominações são? São uniformidades em aspectos diferentes, né? Algumas hoje até se vestem parecidos, não é verdade? Algumas classes de pessoas, você diz, esse deve ser daquele lugar lá, porque olha como ele se veste, né? Ele está uniformizado. Por que Paulo não usou no capítulo 4 o exemplo de um exército? Usou lá no capítulo 6. Porque no capítulo 4 há unidade, mas há diversidade. E a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Então nenhum filho de Deus é igual. Nenhum filho de Deus tem uma experiência igual. Ele tem a sua peculiaridade com Deus. E essa peculiaridade não pode ser motivo de divisão. Porque você quer uma uniformidade, então no exército você pega um monte de soldados, todos vestem a mesma roupa, têm o mesmo linguajar, né? A igreja não é assim. As facções, as divisões, as seitas, essas são assim. As denominações são assim. Por quê? Porque não conseguem andar juntos. Se o irmão fala em língua e eu não, eu abro a igreja dos que não falam em línguas. E ele abre a igreja dos que falam em línguas. E ele abre a igreja dos que batizam por imersão, e o outro dos que batizam por aspersão, e o outro dos que entendem o governo da igreja como presbitério, e o outro como episcopais, e os outros, e assim por diante. Por quê? Porque não conseguem andar juntos, porque não conseguem abrir mão dos seus direitos, porque querem ser alguma coisa, não sendo nada. Nós conhecemos a história de John Nelson Darby, que era um clérigo anglicano. E um dia, lendo as Escrituras, Deus mostrou que aquilo não era nada. E ele disse que desceu do púlpito aquele dia, tirou a sua vestimenta clerical e disse, a partir de hoje, eu sou um irmão entre os irmãos, porque eu não sou mais que os irmãos. O Senhor Jesus disse, nós somos todos irmãos, todos ovelhas de um único pastor, o Senhor Jesus Cristo. E ainda que hajam ovelhas que cooperam com o seu Senhor e vão adiante do rebanho, são ovelhas do mesmo pastor. Então ele disse, a partir de hoje, segundo o que Jesus disse, somos irmãos, todos irmãos. E há um só cabeça, o Cristo. E não há ninguém aqui, nem em lugar nenhum, que possa tomar o lugar dele. Para você tomar o lugar dele, você precisa ter algumas prerrogativas que homem algum tem. Então, você quer ser o cabeça de alguma coisa? Seja Deus. Tenha a natureza divina. Seja Deus. Você tem como ser Deus? Não, então você perdeu o cargo. Morra na cruz. Seja sem pecado. Você é sem pecado? Não, então o seu sangue não serve para nada, nem para pagar o seu próprio pecado. Então você não tem essa qualificação. Ressuscite no terceiro dia. Você tem esse poder? Você não tem esse poder? Então você não é o Cristo. Seja ascendido à destra de Deus, esteja agora, homem Deus, à destra de Deus, vivendo eternamente para interceder por nós. Para sempre e sempre. Você tem essa prerrogativa? Não, então você não é o Cristo, você não é o cabeça da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Nós estamos todos debaixo da unção desse mesmo Cristo. E somos aqueles que fomos tirados por Ele do império das trevas, onde não éramos nada, estávamos mortos em pecados e delitos, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos a redenção, pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados. E em nós mesmos somos o que, irmãos? Pecadores. Menos que nada. E Deus não viu nada em nós que lhe agradasse. Foi por causa do seu grande amor,
Eu estava me afogando e Jesus me salvou. Não, você estava morto. Você estava cego, surdo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós todos estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos como marionetes na mão do diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora Deus, sendo rico em misericórdia, não por causa de nós, mas por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, somos de Cristo, mas em nós mesmos somos absolutamente nada. Nós não temos nada que não temos recebido. A glória da igreja é o seu cabeça, Cristo. Todo o suprimento provém dele. Toda nossa fonte de vida provém de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. O que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, como você fala como se não tivesse recebido? Nós recebemos dele. Toda a nossa suficiência vem dele. Ele é o cabeça da igreja. Não há ninguém que é páreo para ele. E a igreja é o seu corpo. Nós devemos cuidar por cada alma pela qual Cristo morreu. Foi isso que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso. Zelai por vós e por todo o rebanho de Deus. De quem, irmãos? Zelai por vós e por todo o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O rebanho é de Deus. Foi comprado pelo sangue precioso do Filho bendito de Deus. Não é de homem nenhum. Não é de falso mestre nenhum. É de Deus. É a igreja de Deus que está em Corinto. É a igreja de Deus que está em Jerusalém. É a igreja de Deus que está na Judeia. É a igreja de Deus em Éfeso. Não é assim que diz? Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Essa é a igreja de Deus. E fiéis em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça a vós outros, da parte de Deus, vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Esmirna, a igreja de Deus que está em Joinville, a igreja de Deus que está em São Francisco, a igreja de Deus que tem o seu caráter universal, e a única expressão genuína e bíblica é a expressão local de uma igreja, que é uma em cada cidade. Uma em cada cidade. Irmão, eu pensei que eu fazia parte da igreja metodista wesleyana renovada, porque já tinha a metodista, depois a metodista wesleyana, depois a metodista wesleyana renovada, depois alguém inventou mais alguma coisa e botou atrás, e assim foi se criando. Eu pensei que eu era dessa. Eu espero que você não seja dessa. Porque se você for desta e não for da de Cristo, você está perdido. Totalmente perdido. Não importa o que você faça. Não importa a maneira que você busque por toda a sua vida agradar a Deus. Não faz mal. Não importa. Você não é da igreja de Cristo. Então vamos dar um nome novo, irmão. A igreja de Cristo. Chegou tarde. Né? Já tem. A igreja de Cristo dos últimos dias. Já tem. É uma seita. Esse é um dos nomes mais bonitos. É uma seita. Né? Os mormons. A igreja dos santos. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Né? Já tem.
testemunhas de não sei quem. Já tem mais de 320 mil diferentes nomes. Já tem. E continua a patologia de seguir se dividindo e fraccionando o corpo de Cristo. Bendito seja Deus, se nós preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bendito seja Deus se os nossos olhos forem abertos para que nós possamos enxergar a igreja de Deus, né? E amar a igreja de Deus. E congregar, dando testemunho que a igreja não é isso que os homens fizeram da igreja de Deus. E o grupo aqui, esse grupo aqui, não é então os irmãos que se reúnem sem placa, né? Nós só nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Daí, a partir de amanhã, os irmãos que se reúnem em nome de Jesus Cristo. Pronto. Não, todo mundo está errado. Eles são de Paulo, de Cefas, nós somos de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por alguém aqui? Ou foi Cristo que foi crucificado? Nós somos de Cristo com todos aqueles que são de Cristo. Nós incluímos todos aqueles que são de Cristo. E nós não nos alegramos em dizer que a igreja está dividida, porque não agrada ao coração do Senhor. Ah, irmão, você sabia que a divisão que você faz parte não agrada o coração do Senhor? Você sabia que ele se entristece? Não agrada o coração do Senhor. Ele chora por aquilo, porque ele morreu para que nós fôssemos um. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando se olha para a cristandade, é vergonhoso. É vergonhoso. Não há testemunho de unidade. Não há testemunho do corpo de Cristo. Não há terreno de testemunho. Não há o terreno em que alguém olha e diz assim: veja como eles se amam. Como? Eles se amam, eles andam juntos, não é? Ele acredita em línguas e anda com o irmão que não acredita, não é? Eles se amam, eles caminham juntos, eles não formaram a igreja dos de língua e sem língua, não é? Eles se amam, eles preservam a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eles não se dividem por experiência, eles não se dividem por coisas secundárias, né? O que são os presbiterianos? Aqueles que se dividem porque creem que o governo da igreja é do presbitério. Irmãos anciãos que presidem sobre a igreja. Os batistas já têm um pensamento do pastor como principal e os diáconos auxiliares. E os presbiterianos porque entendem que é com água sobre a cabeça. Os batistas não, nós não podemos estar com os presbiterianos, porque é por imersão, né? E não conseguimos andar juntos, né? Não conseguimos andar juntos. E se o irmão berra um pouco mais que eu sou um pouco mais tranquilo, eu digo: veja, irmão, barulhento. E o irmão é pentecostal, né? E eu sou um mestre. Ele é um profeta, o outro é um evangelista, se dividindo em torno de dons, ministérios, homens santos de Deus, muitos homens santos de Deus. Homens que nem queriam que vocês e eu tivéssemos nos dividindo em torno deles. E nunca quiseram fundar nada, muitos deles. Depois da sua morte, se fundou em torno do nome deles. Né? Talvez quando chegarmos no céu, alguns vão ser pegos pelo colarinho: e desde onde que eu mandei tu se reunir em meu nome? Né? Como D.L. Moody dizia, que ele, sonhando, disse a Abraão: Abraão, quem estão entre vocês aí? Os presbiterianos, os batistas, os metodistas? E diz que Abraão respondeu para ele assim: aqui ninguém conhece esses nomes. Aqui não tem nenhum presbiteriano, nenhum metodista, nenhum batista.
Aqui são todos cristãos, todos nascidos de novo. Estes foram que entraram pela porta, né? Entraram e saíram e acharam pastagem. E que nós sejamos entre esses, irmãos, né? Nós sejamos entre esses. Releia a sua Bíblia, veja se aquilo que você está praticando está na Bíblia. Veja que aquilo que você chama de igreja é o que a Bíblia chama de igreja. O Senhor tenha misericórdia da nossa alma, né? Perceba, leia as cartas de Paulo, para onde elas foram enviadas, para onde elas seriam enviadas hoje. Para que lugar que ia uma carta de um apóstolo hoje? Nós somos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Nós estamos sobre o fundamento deles, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho no Espírito Santo. Nós temos que estar nesta comunhão do Espírito Santo, na doutrina dos apóstolos. Amém? Fazemos parte da igreja de Deus. Qual é o adendo que você bota depois? Qual é o que mais te agrada? Eu sou cristão da Assembleia. Eu sou cristão presbiteriano. Eu sou cristão metodista. Eu sou cristão católico. Eu sou cristão não sei o que lá. Qual é o adendo que você bota depois? O Senhor Jesus não mandou você colocar nenhum adendo depois. E para você ver como isso é uma questão de revelação, eu lembro que uma vez, conversando com o Senhor, que julgava eu ser muito sábio, mas como a sabedoria desse mundo se reduz a nada com respeito às coisas celestes, e ele sabia que nós nos reunimos e não tinha nome nem nada, e ele disse, vocês se reúnem sem nome, e de maneira soberba, ele disse assim, tudo tem um nome. Por exemplo, vou te dar um exemplo, ele disse para mim. Quando Deus criou os animais, ele levou até Adão, e Adão deu nome para cada um deles. Está vendo? Tudo tem um nome, né? E graças a Deus, naquele dia, o Senhor freou os meus lábios, porque se havia uma coisa que não tinha nome, era Eva. Eva não teve nome. Eva foi tirada do lado dele, depois que ele foi colocado em profundo sono, e foi apresentada a ele, e ele disse uma coisa sobre ela: esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E ele disse para ela: será chamada Adão, porque de Adão foi tirado. E depois foi chamada Eva, porque se diz ser ela mãe de todos os homens. Quando Deus a fez, Deus não pôs nome nenhum nela, porque ela fez para ele, tirada do lado dele, carne da carne dele, ossos dos ossos dele, e tinha o nome dele. Como a igreja foi tirada do lado de Cristo, quando ele foi transpassado na cruz, e do seu lado saiu sangue e água, sangue para a remissão de pecados e água para a nova vida, e ela é a esposa do Cordeiro, ela é da natureza do Cordeiro. Por isso que nós lemos o versículo aqui, irmãos. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e muitos membros formam um só corpo, assim com respeito a ele, ela é da natureza dele, ela não tem nome. Tudo o resto teve nome, menos a igreja. Ela se chama pelo nome dele, e para ela este nome é mais do que suficiente, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Ela chama-se pelo nome dele, porque ela é dele. Ela é a noiva do Cordeiro. Amém? Se você está entre a multidão, né, que João viu vindo diante do Cordeiro, se você é um daqueles que João viu, então você faz parte da noiva do Cordeiro. Você é dele, se chama pelo nome dele. E é mais do que suficiente.
Bhagat Singh, que foi o apóstolo da Índia chamado, ele disse: vocês ocidentais não fazem ideia do que é se reunir tendo Jesus Cristo como o único e suficiente. Vocês precisam de outdoors, propaganda, nome de quem vai pregar, nome de quem vai cantar. Vocês precisam dizer que horas que vai começar e quem é o pregador importante que vai estar lá. Ele diz: nós aqui na Índia temos experimentado que não necessitamos nada disso. Nós nos reunimos 6 a 10 horas em cada uma das nossas reuniões ministrando ao Senhor. Não há ninguém preocupado com quem vai falar. Nós sabemos que Cristo irá falar. E se Cristo irá falar, Ele é suficiente para nós. E nós temos experimentado que Ele é suficiente para nós. E nós não precisamos de nada além dEle. Ele é suficiente. Isso é a carta aos Colossenses. Cristo é suficiente. Toda a nossa suficiência é de Deus, vem de Deus. Ele nos é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de grandes homens, nós precisamos de Cristo. Amém? Você e eu precisamos de Cristo. Ué, mas quem é que vai pregar? Então a reunião de vocês deve ser uma bagunça, né? Porque se todo mundo tem liberdade, onde está a bagunça, irmão? Não é? Pelo contrário, nós somos taxados às vezes até de frios, né? Sem fogo. Cadê a bagunça, irmão? Dizer que o Espírito Santo governa a igreja é dizer que não tem governo? Dizer que nós nos reunimos em torno do nome de Cristo é dizer que não tem governo? Cada um faz o que bem entende? Talvez em outro lugar, não onde o nome de Cristo é honrado, né? Onde a palavra de Deus é exposta, onde a autoridade é a palavra de Deus, onde há o governo do Espírito Santo, onde a centralidade é a centralidade de Cristo. Não tem ninguém aqui se reunindo para dar testemunho, para engrandecer assim: eu fui em tal lugar, daí sabe, eu estava fazendo missão em tal lugar, e missão em tal lugar, daí eu curei, eu expulsei. Ah, você curou, né? Você expulsou? Foi mesmo, né? E você fez, é? Provavelmente sim, provavelmente Cristo não. Porque nós não estamos interessados em saber o que você fez, né? E eu concluo lendo para os irmãos exatamente isso, Romanos capítulo 15. Escreva aí na sua Bíblia, risque. Verso 14 diz assim: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, para que a oferta, de modo que a oferta deles seja aceitável, ou eles como oferta, sejam aceitáveis, uma vez santificados pelo Espírito Santo. Ele diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em, aonde? Naquilo que eu fiz, irmão. Como eu curei, como eu ministrei, como eu salvei, como eu preguei. Eu tenho motivo de gloriar-me aonde? Em Cristo Jesus. Nas coisas com respeito a quem? A Deus. E diz o texto assim, olha como nós somos ousados, irmãos. Eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que quem? Cristo fez por meu intermédio. Eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que quem fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo.
De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho proclamado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo os que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Verso 18, novamente, eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez. Amém? Quem fez? O cabeça fez. Cadê a teologia do testemunho aqui, irmão? O cabeça fez. Foi ele que fez. Porque é ele que faz. E se não é ele que faz, é inútil. É madeira, feno e palha. Agora, se é ele que faz, não há nada que ele faça que não permaneça. Não há nada que ele faça que não permaneça. Então, que ele possa fazer através de nós. Amém. E que nós possamos nos reunir em nome dele. E que nós possamos depender inteiramente dele. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu edificarei a minha igreja. O que é a igreja para você, irmão? É o corpo de Cristo? É a família de Deus? É a casa de Deus? Casa espiritual composta de pedras vivas? É a noiva do Cordeiro? É um guerreiro coletivo? Imagina o irmão que fica marchando por aí, né, querendo pisar na cabeça do diabo, né? Um indivíduo, sozinho. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a sabedoria. É rebelde contra a sabedoria. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não é? Que bênção estar guardados e protegidos no seio da igreja de Deus, né? Não ofendendo o coração de Cristo, com divisões e facções. O Senhor tenha misericórdia da nossa alma, irmão. Que, como Isa disse semana passada, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Quando você enxergar o que é igreja, você não vai ter ousadia de chamar o que não é igreja de igreja. E se você tem ousadia de chamar aquilo que não é igreja de igreja, é porque você não teve uma visão do que é igreja. E os seus olhos precisam estar abertos para o que é igreja, né? O Senhor precisa te dar uma revelação, como deu a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. E anos depois, quando ele estava diante do rei Agripa, ele disse ao rei Agripa: porque não fui desobediente à visão celestial. A visão governou toda a minha vida, desde a estrada de Damasco até os dias de hoje. E no final da sua vida, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada, né? A qual Deus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, do início ao fim da sua caminhada, desde o dia que foi encontrado na estrada de Damasco, o dia que ele viu o cabeça no céu, e ele viu o corpo de Cristo, ele não foi desobediente àquilo que viu. Porque ele viu. E se você viu, ninguém pode tirar o que você viu. Mas a pergunta é: o que você viu? Se é que você viu. Porque a visão, ela transforma. Como o Isa disse semana passada, lembram dos 3 R's? Revelação, resolução e revolução. Se tem revelação, tem uma decisão de mudança. E se tem uma decisão de mudança, aquilo vai transformar a sua vida. Então, quem viu a igreja, aquilo muda a sua vida, né? Quebram-se as paredes de inimizade, egocentrismo, individualismo,
para uma realidade de corpo de Cristo. Como o Watchman Nee, quando foi visitar o senhor George Cutting, que tem um livreto chamado Segurança, Certeza e Alegria da Salvação. E esse irmão, ele estava acamado com 90 anos e tinha espasmos quando ele voltava para a realidade. E quando ele voltou uma hora, o irmão Watchman Nee olhou para ele e ele disse assim: ele não pode fazer, eu não posso fazer nada sem ele. E daí ele olhou mais uma vez e disse: e ele não pode fazer nada sem mim. Ele tinha essa realidade porque ele dizia, tamanha era a comunhão daquele irmão com Deus. Ele tinha certeza que não poderia fazer nada sem o Senhor, mas tinha certeza que Deus tinha escolhido não fazê-lo sem ele. E o irmão Watchman Nee disse que olhou para os irmãos e disse: eu preciso acrescentar uma coisa. Ele não pode fazer nada, eu não posso fazer nada sem Deus. Ele decidiu, graças a Deus, não fazer nada sem mim. Mas eu preciso dizer uma coisa: eu não posso fazer nada sem os irmãos. E ele disse: e graças a Deus, eles também não podem fazer nada sem mim. Isso é a igreja. Amém? Quando o neto faz, estou fazendo com ele. Quando o neto sofre, eu sofro com ele. Onde há lugar para indiferença, individualismo, irmão, para você viver sozinho sua vida como se não houvesse amanhã. Não há como viver sem Deus e não há como viver sem os irmãos. Se você se rebelar contra a comunhão, cedo ou tarde você vai se desviar de Deus, porque Deus está na comunhão. Então isso é muito importante para nós. Senhor, abra os nossos olhos. É uma palavra de vida para nós. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos ter essa visão clara de Cristo, o Cristo da glória e do corpo de Cristo.